Menos 4 anos, um tema não desaparece do debate público brasileiro. Boa noite. Congresso Nacional volta a funcionar e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reúne governadores para discutir a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é o principal tema de discussão política aqui em Brasília no início do governo Bolsonaro. Um dos maiores desafios para o próximo presidente da República é lidar com o rombo da Previdência. Quantas vezes vocês ouviram falar em reforma da Previdência na última semana, no último mês ou desde a campanha presidencial? Previdência, reforma da Previdência, reforma da Previdência, reforma da Previdência. Que reforma é essa? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um assunto muito comentado por todos, o déficit da Previdência. Afinal, ele existe ou não? Comentar sobre um dos agregados macroeconômicos, o gasto do governo. Para isso é necessário entender sobre política fiscal. Mas o que isso significa? É um conjunto de medidas pelas quais o governo arrecada receitas e realiza despesas. Receita pública é o dinheiro que o governo dispõe para manter a estrutura e oferecer bens e serviços à sociedade. Agora falaremos sobre uma das despesas do governo, a Previdência Social. Primeiro, Previdência Social é um seguro social que o trabalhador participa a partir das suas contribuições mensais. Segundo, o objetivo dessa contribuição é garantir ao trabalhador assegurado uma renda quando ele não puder mais trabalhar. Seja por idade de aposentadoria, doença ou porque a pessoa se tornou incapaz de trabalhar. A atual geração de trabalhadores ativos financia os benefícios da geração de trabalhadores inativos. Diferente do sistema de previdência privada gerido pelos bancos ou por outras instituições financeiras, onde cada um deposita um valor individual na sua conta ao invés de ir para um fundo coletivo. Separei algumas entrevistas com opiniões e argumentos sobre o déficit da Previdência. Roda aí. Então, vamos lá. Primeira pergunta é se você acha que existe um déficit na Previdência. Então, tudo depende da maneira como você enxerga a Previdência. Se for num sistema de capitalização, tem um possível déficit. Por quê? Porque como a população está envelhecendo, então, da forma como ela é organizada, quem está na ativa financia quem está na inativa. Como nós estamos tendo uma redução do emprego por causa das novas tecnologias, etc., então você vai tendo menos pessoas contribuindo e mais pessoas recebendo benefício e por conta disso haveria um déficit porque as pessoas vivem mais e aí tem uma série de discussões que levariam a isso. Então, isso é um conceito. Só que na forma como na Constituição nós temos o nosso conceito de previdência, como é que ele é calculado? Existe um volume de recursos para sustentar as pessoas na faixa etária da previdência. E como é que é calculado, como é que é feito o formado esse fundo? É pelo pagador, né, que seria o contribuinte, que é um indivíduo, né, um trabalhador, você teria a empresa e teria o Estado. Porque você tem um conjunto de impostos que compõem esse fundo que serve para pagar a Previdência. E aí, esse fundo, da maneira como ele está constituído na Constituição, né, que ele está organizado a partir das regras da Constituição, porque a Constituição falou, olha, Previdência tem que ser universal, tem que ser para todo mundo. Aí foi regulamentado. Quando foi regulamentado, falou, olha, todos esses fundos têm que andar junto para poder pagar a Previdência. Uma parte é o empregador, outra parte é o trabalhador e outra parte é o Estado. E aí ele não é deficitário. Mas por que às vezes dá um problema de rombo? Porque o que acontece é que parte desse fundo o Estado não está usando, ele desvinculou da Previdência. Então, se ele tivesse seguindo a lei, ele teria que utilizar. Como ele está usando para outras coisas, aí dá a impressão que ele está previdenciário. Mas se a gente pegasse todas as contribuições que são para abastecer esse fundo para pagar os aposentados, nós não teríamos nenhum problema de déficit. Entendeu? Entendi. Aí a segunda seria como que esse agregado macroeconômico pode influenciar na tomada de decisão de uma empresa. Então, essa discussão ela é bastante complexa, tá? Porque o que acontece? Todas as vezes que você tem o aposentado recebendo dinheiro, né, recebendo os recursos dele, ele se torna um consumidor. Para uma empresa, é um cliente potencial.
é uma pessoa idosa. Vamos pensar que seja um idoso só, que não tenha neto, que não tenha nada disso. Porque se for neto, é a indústria de brinquedo que vai ficar feliz da vida. Mas vamos supor que ele seja uma pessoa idosa, mas que esteja super bem. Ele vai viajar, ele vai usar a aposentadoria dele para as coisas que ele necessita. Então, isso é uma abertura de negócios, é uma oportunidade. É fazer pousada para terceira idade, hidroginástica, tem várias atividades que estão relacionadas a isso. Por outro lado, esse sistema previdenciário, ele requer que as empresas paguem uma contribuição também. A empresa odeia pagar imposto, então ela não consegue ver que o pagamento desse imposto se reverte em consumo para a sociedade, mas no primeiro momento ela fala, não, vou ter que pagar mais imposto. Então é uma discussão bastante complicada, porque imaginar que uma reforma da Previdência, o Estado vai gastar menos, mas se a empresa continuar pagando alguma coisa, isso não vai interferir em nada. Aí vamos falar na melhor da hipótese para a empresa. Ok, não vamos pagar mais imposto. Ela continua perdendo o mercado consumidor. Então, concretamente, a reforma da Previdência não adianta nada. Está se perdendo o mercado, porque você está deixando de colocar 1 trilhão. Não foi 1 trilhão, foi desidratado. Ok, 800 milhões de renda que está deixando de ir para a sociedade que viraria consumo. No macro, as empresas estão perdendo, porque elas estão deixando de vender. Então, vamos lá. Em relação à Previdência, realmente esse é um assunto polêmico, porque a resposta para a pergunta se existe ou não existe um déficit da Previdência depende muito da conta que você faz. Se você olhar para o resultado contábil hoje do governo, você tem de fato um déficit. As pessoas, grupos, sindicatos, partidos, economistas que questionam esse diagnóstico, eles alegam que o governo ele não inclui corretamente as despesas que deveriam ser incluídas na hora de calcular o déficit. Basicamente, 2 tipos de coisas que ocorrem. Você tem renúncia fiscal, o governo dá incentivo para as empresas, permitindo a elas não pagar a contribuição para a Previdência, é uma coisa. E a outra coisa é empresas que não pagam o mesmo emprego que devem para o governo, e o governo não faz nenhum esforço no sentido de cobrança. Então, os sindicatos, por exemplo, normalmente mostram que caso houvesse uma cobrança correta desta dívida, caso o governo não desse mais isenção de contribuição previdenciária, e caso o governo repassasse para a Previdência aqueles recursos que são previstos na Constituição, que muitas vezes esses recursos são desviados para pagar outras coisas, na verdade a Previdência teria um superávit. Agora, o fato é o seguinte, de qualquer forma, isso não quer dizer que nós não devemos discutir e que não há uma necessidade de uma reforma. Por quê? Se a gente olhar a longo prazo, eu tenho um problema de envelhecimento da população, que ocorre no mundo inteiro. Então, mesmo que ela não seja deficitária hoje, continuando como está, ela será em algum momento, porque porque a quantidade de jovens e de pessoas com carteira assinada tende a diminuir no longo prazo. A outra coisa que ocorre aí, em relação à Previdência, as mudanças no mercado de trabalho. Então eu tenho, por exemplo, uma tendência, revolução tecnológica, que tende a reduzir muito a quantidade de emprego formal, então muito provavelmente haverá um problema sério, se não fizer nenhuma mudança, haverá um problema sério no futuro em relação à capacidade de financiamento. Então, assim, de maneira geral, todos os países do mundo hoje estão enfrentando o desafio de discutir a Previdência. Agora, é um assunto polêmico porque, no caso brasileiro, de fato, os sindicatos têm razão nesse aspecto. Existem receitas que deveriam estar entrando na Previdência e que não estão e que deveriam, de fato, se eu quisesse ter um cálculo mais apurado, considerar essas receitas, pelo menos receitas hipotéticas, né, que deveriam estar entrando na Previdência e que não estão. Em relação à segunda pergunta, sobre como que os gastos públicos eles interferem nas empresas, primeiro temos que lembrar que gasto público
tem um efeito macroeconômico, quer dizer, o gasto público ele tem uma participação importante no PIB, então quando o governo aumenta gasto, isso tem um efeito de estimular crescimento na economia, de estimular consumo, estimular demanda. Então, em situações de recessão, em situações em que o PIB, que a economia está, as empresas estão investindo pouco, as pessoas estão consumindo pouco, o gasto público tem essa função de estimular a economia, porque ela é uma fonte de demanda, é uma fonte de renda importante. E também tem efeitos que nós podemos chamar de microeconômicos. Então, assim, como que o Estado vai gastar? O que ele vai comprar? Então, dependendo do que ele compra, do que ele gasta, a forma como ele gasta, ele pode ter um efeito localizado, ele pode ter um efeito naquela indústria específica na qual ele está comprando. Agora, é interessante também entender os efeitos do gasto público na economia depende também da forma como o governo vai financiar esse gasto. Se ele vai fazer isso aumentando impostos, se ele vai fazer isso imprimindo moeda, ou se ele vai fazer isso usando poupança. Então, mas a rigor, pelo menos no curto prazo, um aumento do gasto público tende a ter um efeito positivo do ponto de vista de crescimento. Em algumas situações, o Brasil passou por isso em alguns momentos, esse aumento do gasto público pode ter um efeito negativo, porque ele pode, dependendo do tamanho desse gasto e da frequência que o governo faz isso, ele pode gerar inflação. Tá? Então, assim, é sempre uma coisa... Normalmente, os manuais de macroeconomia recomendam que o governo deveria aumentar seu gasto naquele contexto de recessão e de queda de demanda. Então, o aumento do gasto público teria uma função de estimular o investimento, estimular o consumo privado. Mas, exatamente para evitar o problema de inflação, evitar o problema de endividamento público, de que pode ter problema no longo prazo, o governo deveria usar esse expediente de uma forma mais comedida. O sistema de previdência no Brasil funciona pelo regime de repartição simples. O que significa isso? Os jovens contribuem com um fundo e esse fundo vai pagar a aposentadoria das pessoas mais velhas. Para mim, existe um monte de problema em função desse sistema. Mas um deles eu acho que é importante a gente dizer aqui, que é a questão da demografia no país. Se nós tivermos um número menor de jovens contribuindo e um número maior de velhos recebendo o benefício da Previdência, a gente passa a ter um desequilíbrio. E é o que de fato tem acontecido no Brasil. O resultado disso, para 2018, foi um déficit de 200 bilhões de reais, ou muito próximo de 200 bilhões. Isso significa que, na fase de contribuição, os jovens colocaram 400 bilhões de reais. Só que foi pago em aposentadoria para os velhos quase 600 bilhões de reais. Essa diferença de 400 bilhões que foram colocados no fundo e 600 bilhões que saíram no fundo gera o que a gente conhece, então, pelo déficit previdenciário. E esse é um dos motivos da gente precisar mexer no sistema previdenciário brasileiro. É muito importante a gente dizer que é muito bom as pessoas poderem viver mais, só que à medida que elas vivem mais, elas recebem, pela fase de benefício, um valor maior. Só que ela contribuiu pelo mesmo valor. Então, é muito importante as pessoas entenderem que se a gente está tendo uma fase de benefício maior, parece fazer sentido você ter uma fase também de contribuição maior. Daí a necessidade de você aumentar o tempo de contribuição das pessoas, dado que, pelo menos as amostras estatísticas mostram que elas vão viver mais e vão ter uma fase de benefício maior.